Vamos lá, tem mais algumas perguntas por aqui. Vitor Meron, Lula, acha que esse ano esportivamente ruim pode impactar a visão do grupo em relação aos investimentos? Até porque o desempenho de 2026 inevitavelmente trará consequências financeiras para o clube. É a pergunta de Vitor Meron. Talvez, falando assim em relação ao que vai ser investido ou o que eles planejam fazer de investimento, eu acho que não, mas eu acho que pode acelerar processos. A gente já comentou aqui algumas vezes em relação, por exemplo, pensar em adiantar os processos pensados, né, projetados para 2027, serem adiantados para essa janela oportuna de 2026, visto a fase do time, visto uma abertura de mercado longa, né, por exemplo, jogadores na Europa, né, muitos jogadores da Europa disponíveis no mercado. Isso pode sim afetar nesse sentido. Em relação ao total de valores investidos, sobretudo se a gente for pensar o que está projetado para os próximos 2 anos, eu não acredito que vai ter muita mudança, não. Até porque faz parte do plano Bahia tentar andar com as próprias pernas, de uma maneira mais consistente, e já vai tomar um rombo gigantesco esse ano. Mesmo se vender jogador esse ano, vai tomar rombo gigantesco. Então, acho que vai haver um equilíbrio aí, mas talvez uma aceleração de processo. Em vez de trazer um jogador, 2 jogadores na janela de meio de ano e 3 no início do ano que vem, talvez traga 4 agora, entendeu? Mais nesse sentido, e aí deixa para não trazer, ou trazer menos jogadores no início do ano que vem. A partir daí, as suas perguntas, eu vou trazer as minhas opiniões. Vocês querem reformulação na janela? Acredito. Aliás, não só acredito, como acho que é necessário, Diego. É necessário. O nosso elenco hoje é um elenco que está desgastado. Né? Está desgastado. Jogadores que poderiam agregar estão em queda técnica. Vários deles. Né? Vários deles. A gente está jogando com um volante improvisado de lateral direito há, sei lá, quantas rodadas? 10 rodadas, talvez? Eu não sei exatamente o tempo, mas por muito tempo. Desde o Campeonato Baiano. A gente está falando de 2 meses. Foi quando a Cerveira assumiu essa titularidade na lateral direita. Então, desde o Campeonato Baiano, nós estamos jogando. Isso foi em março, né? Desde o Campeonato Baiano, nós estamos jogando com o volante improvisado na direita, porque nosso lateral direito, que seria titular teoricamente Gilberto, não consegue render. Se quem tá no dia a dia tá vendo o cara treinar e prefere ainda assim utilizar um volante improvisado, é porque alguma coisa tá errada, pô. Alguma coisa tá errada. Por exemplo, né? Então, eu particularmente, e aí a minha opinião, né? Como eu tô falando aqui, eu anteciparia essa reformulação. Né? Tem vários jogadores que estão se encerrando, que tem o contrato se encerrando no final da temporada, né? E eu acho que esses vínculos eles podem ser negociados para serem antecipados, né? O encerramento desses vínculos para alguns jogadores que a gente entende que não vale mais a pena, ou buscar uma negociação que seja bom para todo mundo, que para mim é o caso de Ademir, né? Que já não está ajudando como outrora, né? Já não consegue ajudar tanto assim como outrora. Então é um jogador que tem contrato até dezembro e o Bahia de repente para não deixar de ganhar alguma coisa, poderia fazer uma negociação e buscar uma reposição no mercado. Né? Então, eu particularmente acho que não só acredito na reformulação, como eu acho que é um caminho para a gente tentar chegar numa Libertadores de maneira direta. Né? Porque mantendo esse elenco e, acima de tudo, mantendo a comissão técnica, eu acho que a gente não vai chegar. A reformulação, eu estou totalmente de acordo com você. Eu acho que ela não só, eu não só creio, como assim, é necessária e as palavras de Soriano, no tal áudio vazado, em que muitos aferem como verdadeira, né? Companheiros de imprensa já aferiram como verdadeira, Yuri, Marinho, etc. Eu acho que, de fato, o grupo também vai fazer esse investimento na janela de meio de ano, não apenas com a vinda de Alejo, mas pelo menos mais 2 jogadores. Eu acho o mínimo ali, pelo menos mais 2 jogadores, né? E que pode haver, sim, aí a gente não entende exatamente a afirmação, ela diz de uma situação de janela de verão, né? Mas não fala em reformulação, mas eu entendo, pensando como gestão, que a reformulação é preciso para poder abrir espaço dentro da folha salarial e dentro da administração de um grupo de jogadores profissionais. Né? Se inchar demais um grupo que está jogando apenas uma competição, é algo ruim para o grupo, né? para o controle emocional do grupo, vamos colocar assim. É a mesma maneira você inchar um elenco, né,
com uma apenas competição, num ano que você já está cheio de problemas financeiros por não ter avançado nas outras competições que você esperava avançar, também não é uma ideia de gestão muito boa. Então, eu acredito que jogadores virão, pelo menos 2. Talvez venha sem qualquer tipo de reposição, porque a gente está ali com um buraco aberto, lá ele, por conta de Cauli, né, da saída de Cauli, mas outras devem acontecer com reformulação, com saídas para novas chegadas. E eu diria um mínimo de, além de Alejo, mais 2 contratações. Não era porque o Bahia buscou EV e não René. Que scout é esse, cara? Fala um pouco sobre a gestão do elenco do grupo. De elenco do grupo. Cara, assim, eu fico sem paciência toda vez que falo de Everaldo, porque para mim foi pedra cantada essa vinda de Everaldo, velho. É um erro para mim. Inclusive, a minha pergunta para Everaldo na coletiva de apresentação dele foi justamente sobre as críticas e sobre como é que ele ia encarar esse contexto desfavorável para ele na volta, né? E ele respondeu, falou que não ligava para crítica e tal, enfim, mas eu fiz uma pergunta sobre isso e eu não entendia a volta de Everaldo, né? Sobre René, velho, assim, mérito da Vitória de ter conseguido contratar, mas não é nenhum achado, não, viu? Não precisa ser nenhum gênio do scout para poder fazer uma aposta em René, não, velho. René era um dos artilheiros do Brasil ali naquele momento, ali, jogando na Portuguesa, fazendo gol em Copa do Brasil, fazendo gol em Campeonato Paulista, fazendo gol em grandes clubes, né? Então, foi uma aposta assim. Eu acho que qualquer time A-, B+, poderia fazer aposta em René. Né? E o Vitória foi feliz, fez a aposta e deu certo. Né? Vem dando certo até então. Não sei se vai dar certo até o final do ano, né? Futebol é muito dinâmico. Mas não precisa ser nenhum gênio do scout para poder fazer uma aposta em René, não. Pô. Não precisa, não. Enfim. E sobre Everaldo, não sei te responder, velho. Por que buscou Everaldo e não René, né? Buscar Everaldo porque na cabeça deles fazia sentido junto ao treinador, fazia sentido junto ao esquema tático, né? Um cara identificado e tudo mais, mas eu reforço aqui a minha tese de que não era nem para ter vindo. Mas já que tá aí, né? Fazer o quê? Rogério, você não vai cair e o histórico do City Futebol Group não prioriza a base. Vocês creem em reformulação na janela? Ou manterão peças em fim de ciclo e venderão jovens antes do retorno esportivo para reduzir o prejuízo? Cara, eu não concordo muito com suas afirmações, não, cara. Assim, que histórico é esse do City Futebol Group que não prioriza a base? Eu não concordo muito com essa afirmação, não. Se você pegar o time do City, por exemplo, um dos principais jogadores do City no atual momento, até que ele cai um pouco de rendimento, mas é Phil Foden, que é da base do City, por exemplo. Né? Então, assim, eu não concordo muito com essa ideia de que o City não prioriza a base. O City, lá o Manchester City, que é o carro-chefe, por exemplo, né? Ele é um time que tem muito investimento, muito dinheiro, e por isso eles gastam muito dinheiro para poder trazer reforços. Mas a base do City é uma base que é estabelecida, velho. É uma base que tem do Manchester City, né? Dizendo que é o carro-chefe do grupo, é uma base que é estabelecida. O City Futebol Group ele investe em vários jogadores, né? Jovens pelo mundo, né? Enfim, nos seus clubes, inclusive, do grupo e tal. Então, eu não concordo muito com essa afirmação de que o City não prioriza a base, não. Velho, não acho que primeiro, em relação à base, não acho que essa relação, acho que faz parte do que o grupo pensa, tá? Então, não acho que não é histórico de não priorizar a base, né? Eu acho que de fato a base se fortaleceu o suficiente para tirar um desnível que há entre hoje a qualidade de jogadores já profissionais do que tem na base. Entendo que alguns jogadores da base podem ser utilizados com mais frequência, né? Hoje poderia ver mais frequência, mas, por exemplo, eu não enxergo nenhum jogador da base hoje como titular. Nenhum jogador da base hoje eu enxergo do Bahia como titular. Então está muito longe, né, de ser isso. Qual era a última pergunta dele só ali? Vender jovens antes do retorno esportivo. Acho improvável. Acho muito improvável, assim, e vai tomar muita porrada aqui. Isso é promessa base Sim. do que foi contratado. Uma coisa sobretudo as grandes joias, tá? Quando é um jogador que não é uma grande joia, que tem uma oferta boa, que você não enxerga ali um potencial muito grande de crescimento e de retorno esportivo no curto prazo, beleza, já aconteceu isso com algumas peças. Talvez o que tivesse mais no limite dessa situação fosse Thiaguinho, né? Bem no limite ali.
Mas qualquer outro desses jogadores que estão disputando agora, né? Furquim, David Martins, Juan Pablo, Del, não pode. Se isso acontecer, é uma quebra de promessa, né? Do que está ali. Isso não está escrito no contrato exatamente dessa maneira, mas foi dito que é uma das coisas que poucas coisas foram ditas assim, muito claramente sobre o projeto. Então seria um absurdo. Assim, eu já não gostaria como gestor e como sócio torcedor ficaria ainda mais pé da vida. Assim, isso é um erro, né, e um problema, na verdade, para eles administrarem. É isso. Eu também acho improvável. Eu acho muito mais provável, por exemplo, Diegão, o Bahia vender jogadores como Jean Lucas, Ademir, né? Jogadores que têm mercado, que vão dar um retorno financeiro pra gente, mas que não necessariamente tem a ver com a venda de jovens jogadores. E aí, Lula falou certo, velho. Se isso acontecer, a gente acha improvável, mas se acontecer, vamos estar aqui nas trincheiras e ir pra guerra, né? E no sentido, obviamente, da. E aí, só para arrematar o que eu ia falando, né, em relação à venda de jovens jogadores, se isso acontecer, estaremos nas trincheiras aqui, na guerra, né? O Grupo City compraram a guerra com o canal Info Bahia, né? E com as pessoas que aqui estão. Se isso acontecer, a gente entende que se isso acontecer, isso é uma falha grave, né? E é um não cumprimento do que foi vendido, na verdade. Porque dentro do contrato, né, dentro do que foi vendido, inclusive tem cláusulas contratuais, até onde eu sei, né, que impedem, digamos assim, esse tipo de negociação. Né? No contrato existe lá que o jogador tem que ter. Tem alguns critérios contratuais do Bahia com o Grupo City que impedem a venda desses jogadores de qualquer jeito. Por exemplo. Né? Então, se isso acontecer, vai ser praticamente uma quebra contratual. E a gente vai estar aqui para cobrar. A gente vai estar aqui para brigar e vai estar nas trincheiras para entrar nessa guerra aí. Mas, enfim. Eu acho que o jogador da base hoje. Tem dois jogadores, na verdade, na base com mais chances de atuar. Uma, por incrível que pareça, seja o Luiz Gustavo, muito mais pela má fase de Mingo, mas aí ele tem a concorrência agora de 3 atletas. A gente nem estava colocando Marcos Vitor na concorrência, e Marcos Vitor fez uma boa partida no jogo contra o Remo. Então, tem Canu, Gabriel mim, credenciou ele para ser titular domingo. Muito provavelmente titular domingo. Né? E o outro jogador, para mim, Cauê Furquim. Né? Porque outro jogador que eu gosto da base, mas que não vejo assim, não via como um potencial titular ou brigar por uma vaga titular é David Martins, que também está em má fase. Né? Apesar de ter feito gol ontem. Fez gol ontem, né? Feito gol ontem, ele e Ian, né? Ele e Ian fizeram gol. Eu não conseguia assistir a partida, a partida. Não sei como foi o desempenho do Bahia. Eu vi só que ele fez gol. Mas é isso, né? Cauê Furquim também. Hoje a gente não sabe ainda exatamente qual é a situação dele, né? A gente até comentou sobre isso, de não entender porque ele não está jogando nem no sub-20, nem sendo preterido, na verdade, nas viagens ou nas relações, na lista de relacionados do jogo. Mas eu continuo sem enxergar nenhum atleta do sub-20 hoje acima do que a gente tem disponível dentro do profissional. É isso. Uma resposta que eu recebi aqui de um dos amigos que eu tenho que já foram conselheiros é o seguinte: Leiro, vou dar uma pesquisada. Se não me falha a memória, existe uma regra de permanência, sim, mas cuja sanção seria apenas não contar o investimento no patamar mínimo definido de contrato. Foi o que eu obtive de resposta. Nesse momento, a primeira resposta que eu tive. Né? Então pode ser isso que o Fabrício Bispo está falando aí, de não contar naqueles 500 milhões, né? Pode ser isso, mas é só para jogadores contratados, né? Não seria em relação a jogadores da base. Mas no caso do Caio Furquim é um exemplo, por exemplo. Sim. De um jogador contratado que é da base. Não, mas ele foi contratado já como profissional, né? Ele não chegou para a base do Bahia, ele não chegou, por exemplo, sem contrato. Jogadores com menos de 16 anos não têm contrato profissional. Né? Cauê Furquim chega no Bahia, inclusive graças a um contrato profissional que ele tinha com o Corinthians, e que tinha um salário baixíssimo para o nível de jogador que ele é, de potencial que ele é. O Bahia pagou a multa e assinou um novo contrato profissional com o jogador. Aí ele entra nessa conta. Jogadores que já estão na base ou que chegaram com menos de 16 anos sem um contrato profissional assinado não devem entrar nessa conta. Todos esses outros que vieram com o Bahia investindo, David Martins, Guilherme, Luiz Gustavo, entrariam sim nessa conta.